né? Aqui os disquinhos conseguem enterrar bem aquele fósforo, então já ajuda, né, a colocar um pouquinho mais para baixo nesse sentido. Mas é com plantas de cobertura e não tem chance. Não tem outra maneira. Com plantas de cobertura que tem sistema radicular. Exatamente, né? É isso que eu ia falar, Leandrão. Favorecidamente sistema radicular fasciculado para preencher o solo, agressivo em profundidade e que tenha alta relação CN, para isso não desaparecer muito rápido, e alto teor de lignina para favorecer também nossa matéria orgânica e CTC, né? A raiz geralmente tem essa lignina, né? Que geralmente nas raízes tem a lignina. Por isso que nós defendemos bastante a braquiária, porque preenche todos esses aspectos. Então acho que fazendo tudo isso aí, né, a gente consegue melhorar esse nutriente no sistema, manter ele, porque todo ano é exportado, né? Pegar uma soja hoje aí, de modo geral, 8 a 10 kg de P2O5 aí é exportado no grão. Então colheu 5 toneladas, né, 50 pontos aí de P2O5 exportado, em média, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? E a gente tem que manter. Uma parte veio dessa camada 0,20, 20,40. E o que também nos deixa, eu estava até esquecendo agora, que se a gente pegar e analisar todos os dados de SESB lá, mostra justamente isso, né? Os níveis que a gente precisa e é importante ter fósforo de 20 a 40 assim, né? Nota lá que as maiores produtividades é quem tem fósforo de 20 a 40, tá? Perfeito. Então, e não só em regiões de veranico, em regiões que chove bem. daí... Então se quer altas produtividades, né, Leandro? É que tá, eu acho que hoje esse é outro, talvez um desaprender aí. Porque o pessoal acha, não, então onde que chove bem, né, a gente... Ou se não, se eu tenho pivô, eu não preciso. Então, de novo, né, nós estamos aí, graças a Deus, agora com os pivôs na mão aí, vamos tentar fazer o trabalho. E vamos quebrar esse paradigma que a gente acredita bastante, que mesmo em pivô, né, Leandro, tendo água à vontade, vamos falar assim, né, nós acreditamos que o fósforo de 20 a 40 vai fazer diferença. Porque nós precisamos de sistema radicular desenvolvido, porque ali está a produção também de hormônio, né, Leandro? Para fazer parte aérea, estimular engalhamento, e quanto mais nós reprodutivos, mais produtividade. E se tu tem boca, né, vamos pensar, se tu tiver o nutriente disperso no ambiente todo em mais profundidade, tu tendo a raiz, quer dizer que vai estar absorvendo. Porque às vezes tu pode ter uma raiz passando dos 20 centímetros, mas ela passa dos 20 centímetros lá, tudo bem, pega água e tal, mas não tem nutriente. Então ela não é boca para absorver nutriente, né? Ela só está absorvendo água, então para que serve? Sem contar que, Leandro, em pivô são as áreas que têm maior potencial de doenças radiculares. Sim. Então, tendo esse fósforo lá embaixo favorecendo o desenvolvimento radicular, nós temos um sistema radicular que tolera mais o ataque desses patógenos e principalmente nematóide. Exatamente. E aí você favorece todo o sistema. Então, acho que fica meio claro aí, né? Vamos dizer assim, bastante claro a maneira de que tem que ter o nutriente no sistema, como que a gente mantém ele lá. E gente, não tem jeito, cara. Ou tu faz isso, ou você vai ficar aí sempre naquela história, colhendo aquela produtividade média, né, que seja 60 sacos, 70 sacos, né, em veranico isso baixa, né, não é seca, veranico tu vem lá para 40, 50, daí já começa a complicar a vida. Então acho que nesse sentido assim, não gasta muito a mais, né, eu falo, às vezes 1 ano, 2 anos, você gasta um pouquinho para elevar esses níveis, depois tu só mantém. Levar os níveis, depois você só mantém, só que tu levanta a régua, né? Tu coloca o teu nível de produtividade não em 60. E lembrar, né, Leandrão, que fazendo essas operações que nós dentro da Raiz da Solução pregamos, com os pilares na sequência correta que nós temos, Leandro, ninguém está reinventando a roda. Nada. Nós simplesmente estamos fazendo o que precisa ser feito de uma maneira muito bem feita. E daí aquela história, tu começa a ficar mais eficiente, né, e produtividades mais altas, então isso te traz mais lucratividade, né? Então acho que aí tudo isso aí é que hoje é o que a gente tem que pensar e fazer, né? Fazer na fazenda esse tipo de sequência das coisas, né? De manejos, prestando atenção em todos esses nutrientes. Claro, nós estamos hoje só de fósforo, né? Mas dá para ver que outros nutrientes, né, estão interligados aí nessa história toda, né? A gente nem falou de zinco, nem de magnésio, né, e tal. Sim. Hoje, por exemplo, se pega excesso de fósforo, vai precipitar zinco. Perfeito. Né? Então isso tem que ficar claro. Vai diminuir a absorção do magnésio. Vai. Então assim, o magnésio hoje, às vezes a gente tem um magnésio baixo, né? A gente leva o magnésio, melhora a eficiência, porque são sinérgicos os dois. Então tudo isso está influenciando, né? Eu acho que esse é o entendimento que a gente quer que as pessoas tenham, né, para realmente ser mais eficiente na hora de pegar todo aquele nutriente e sim ser assimilado pela planta. Que tem inter-relação, não tem jeito, né?
Isso é muito importante, né, João? Beleza, Leandrão. Estamos chegando a 1 hora de podcast. Eu acho que podemos finalizar cada um com uma mensagem final, né? Falando sobre fósforo aí. Eu vou começar aqui, aí por gentileza você faz a sua e faz o fechamento, Leandrão. Eu acho que assim, Leandro, para mim, tem vários desaprender para aprender de novo com o fósforo. Nós estamos em constante evolução. Mas eu acho que nós já demos grandes passos e para quem está nos ouvindo, faça testes. Então vai lá, coloque seu fósforo de 20 a 40, analisa. Vai lá, acredita mais na adubação de sistema, coloque o fósforo nas plantas de cobertura, na entre-safra, ou até mesmo em plantas comerciais, mas com uma adubação coerente, que vai fazer a adubação daquela cultura e da outra. Então teste também. Outra coisa, se tiver com uma boa coleta de solo, com uma boa interpretação, um bom laboratório, e tiver níveis altos, não tenha medo de zerar o fósforo. Vai lá e faça seus testes. Então, todos esses fatores são fatores que vão nos levar a um aumento de produtividade. E quando a gente fala de 50 para 70, tudo é muito tranquilo. Mas quando a gente fala, por exemplo, de 80, 90 para 100, aí é o ajuste fino. E isso que nós estamos comentando, Leandro, não é só um ajuste fino. Ele é um ajuste fino. Ele é um ajuste geral. Mas para as altas produtividades, nós temos alguns detalhes, entre eles o fósforo de 20 a 40, para poder manter nosso sistema em dia e nas condições de veranicos ou clima desfavorável, a gente manter nossa resiliência produtiva. Eu acho que é esse o principal recado que ficou para mim aqui hoje. Não, beleza, João, acho que sim, né? Concordo plenamente com você. Para entender fósforo, é um nutriente que tem que entender mais o sistema como um todo, porque tem vários fatores que influenciam nele. Né, que a gente já citou vários. Vamos repetir aqui para o pessoal entender, tipo, meio um resumão. Perfeito. Não, então, pH é importante, compactação, solo, né, para a gente ver os próprios níveis de fósforo. Beleza. Né, daí, seja de 0 a 20, de 20 a 40, isso é importante. Qual os extratores que eu estou trabalhando nesses níveis? Que a gente está vendo para a gente poder analisar isso, né, e sempre correlaciona com produtividade, né, nessa história. A parte, então, de associação com micorriza, uma soja, porque, vamos lá, de novo, a soja é o foco, né, nesse sentido. E ela, como ela tem uma boa capacidade, né? Ela é boa de absorver fósforo e ela sim se estimula a fazer essas associações todas e é a cultura principal, então nós podemos pensar em fósforo no sistema. Capacidade sim de absorver, mas se você colocar tudo na boca dela, ela não vai crescer, né, ou absorver mais. E eu acho que talvez então essa parte de sistema, a parte de aí manter esse fósforo com plano de cobertura, isso é importante também, muito importante. Para manter o sistema e não precisar voltar com gradão. Não precisa voltar, porque nós, né, João, Se você não quer perder mais conteúdos como esse, se inscreva agora no canal Bora Pra Lida.